Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Então permaneçamos firmes nessa paz. Somos mais do que vencedores em Cristo. Eu vou falar um pouco hoje sobre as bodas de Caná, casamento. Farei uma apresentação panorâmica do episódio. Em seguida, eu lerei o texto bíblico por partes e comentarei pontuadamente cada uma. Eu vou ser objetivo e claro o bastante, mas focarei a exploração do que João ele quis transmitir para os seus leitores, isso, claro, dentro das minhas limitações. O que é que houve? Aconteceu uma festa de casamento no povoado de Caná, que era situado na Galiléia. Entre as pessoas presentes estavam Jesus, estava Maria, mãe de Jesus, e os discípulos de Jesus. Durante a festa, acabou o vinho e Maria comunicou aquilo a Jesus. Houve um pequeno diálogo entre eles e Maria, colaboradora na organização, na coordenação da festa, ela solicitou então aos servidores que seguissem as ordens de Jesus. O filho resolveria e a mãe, naquele diálogo, entendeu bem direitinho. Jesus, então, ele mandou os servidores encher de água 6 potes de pedras que havia ali, transformou a água em vinho e depois ele mandou que eles levassem para o superintendente da festa provar. Era um costume. Os homens seguiram rigorosamente as instruções. O superintendente provou e percebeu que se tratava de um excelente vinho, meu irmão. Então ele, admirado, foi até o noivo e falou sobre a mudança de um costume. Normalmente era servido o vinho bom no início da festa e no final aí é que era servido o vinho de qualidade inferior. E havia sido feito ali o inverso, ok? Este foi o primeiro milagre de Jesus. A gente vai então agora ao texto do capítulo 2 do Evangelho de João, Bíblia Obreiro Aprovado. Gosto dessa Bíblia também, revista e corrigida já na nova ortografia da língua portuguesa, ela. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui é a continuação, meu irmão, da narrativa do capítulo 1. Eu falo isso porque nem todos os capítulos do Evangelho de João, eles estão na ordem dos acontecimentos. E João escreveu mais de 60 anos depois. Assim, a menção do terceiro dia, considerando o costume hebreu e romano de contagem inclusiva, entendeu? Se refere ao terceiro dia a partir da adesão de Filipe e Natanael ao corpo de discípulos, que foi a ocorrência anterior. Ou seja, hoje, né, foi o dia 1, a adesão de Filipe e Natanael, amanhã o dia 2, que é omitido, que foi feito aí, e depois de amanhã, é o dia 3, o dia da festa. É diferente da nossa forma de contagem. Exemplo, Jesus, ele morreu na sexta, sábado, domingo, ressuscitou ao terceiro dia, entendeu? Então é um pouco diferente. Caná, essa palavra, ela deriva de um termo que significa lugar de cana. E a ênfase da Galiléia, o destaque, é exatamente para distinguir da Caná que havia na região da Síria. Inclusive, há quem diga que haviam várias canais naquela região ali, naquele período. Jesus, ele estava, meu irmão, naquela fase, compondo o corpo dos discípulos. E a colocação Jesus e os seus discípulos refere-se apenas a 6 deles, ou seja, André, João, Pedro, Tiago e Natanael, que pelo texto foi o último a incluir até então, né? E eles haviam sido convidados juntamente com Maria para a festa. Vamos ao versículos 3 até o versículo 5, que diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. A Bíblia é sucinta, não é? Nessa narrativa. Aliás, ela sempre é bem objetiva. Vamos entender juntos esse diálogo? Vamos lá? Em certo momento da festa, que durava normalmente 7 dias, acabou o vinho.
não era bom para a reputação do noivo no que tange à hospitalidade. Poderia faltar outra coisa, menos o vinho que alegrava o coração dos convidados, ok? Maria, ela guardava, observemos isso, os segredos dela com Deus acerca de Jesus no seu coração. A gente vê isso em várias passagens na Bíblia. Assim, ela sabendo onde estaria a solução sabedora, apenas comunicou o fato a Jesus, entendeu? Mas devido à sua expressão, veja que não foi um pedido claro, mas devido à sua expressão, Jesus entendeu o pedido de auxílio, lá escondidinho, que era um pedido de auxílio para o noivo, que a gente, por inferência, pode tranquilamente dizer que era uma pessoa do círculo de amizade de ambos, eles haviam sido convidados para um casamento. O tom da resposta de Jesus é que confunde vários intérpretes e pregadores. Eu já tive o desprazer de ouvir muitas coisas, muito despautérios acerca disso aí. Uma nota, ouça bem. Ao ler esse texto, se desligue da interpretação pessoal. A interpretação é o que João quis dizer. Também do universo interior, mental e cultural que você foi forjado, moldado durante toda uma vida. E considere os atributos e virtudes de Jesus que são fartamente mencionados na Bíblia. Não despreze. Não dê uma colocação que vá tornar Jesus uma outra pessoa do que a Bíblia diz que ele é. Também, meu irmão, eu recomendo a pessoa transportar a mente para aquela época e cultura. A história e a semântica, essa ciência semântica, ajudarão no sentido do significado das palavras. Ou seja, numa região diz uma coisa, noutra outra. No idioma diz uma coisa, no outro idioma uma outra coisa. Numa época diz uma coisa e noutra época outra coisa. Basta a gente ver, eu que tenho 55 anos de idade, e ver como as palavras elas tinham sentido antes. Entendeu? E quando a gente vai em Porto Alegre, no Rio, as palavras elas têm um outro sentido do que aqui no Nordeste. A gente fazendo isso, logo a gente vai concluir que Jesus jamais ele foi grosseiro com ninguém, principalmente com a sua própria mãe, meu irmão. Essa colocação, esse termo mulher, era um tratamento que destacava a distinção, ele estava honrando Maria, a honra e a nobreza da dama, da sua mãe. É como se ele dissesse, é como se você dissesse assim, hoje, mãezinha do coração, ou minha rainha. Como Jesus era terno, era manso, ele falou isso com uma forma muito carinhosa, creio, entendeu? Inclusive, mulher, essa colocação era dirigida às rainhas. Fechado aí? Pronto. Quando Jesus falou, ou quando ele fez a pergunta, que tenho eu contigo, né? Jesus ele não está colocando fronteira entre ele e a sua mãe. Não, meu irmão. Ouça, ó. Jesus ele percebeu a aflição da alma de Maria. Ela era totalmente humana. E a comunicação entre eles, mãe e filho, era muito profunda. É a mãe e o filho que se amavam ardorosamente. Inclusive, a história diz que José morreu cedo e Jesus, ele, como primogênito, ele assumiu a subsistência do lar. Inclusive, herdou a profissão do pai de carpinteiro. Quando Jesus pergunta, que tenho eu contigo, e informa em seguida, ainda não é chegada a minha hora, o Senhor está dizendo, meu irmão, que ele, pessoalmente, ele está tranquilo, num estado distante da inquietação de Maria. Que tenho eu contigo? Veja que em seguida Jesus informa, ainda não é chegada a minha hora. Ele está tranquilizando sua mãe, meu irmão, ao dizer que faltava apenas, chegou o tempo, mas faltava apenas um minutinho para sintonizar, para encaixar com o cronograma celestial, entendeu? Para o início dos seus sinais, que foi estabelecido desde a eternidade, desde o começo dos mundos, entendeu? Então havia a hora exata, o minuto exato, a minha hora. Amém? É só uma questão de raciocínio coerente com o todo de Jesus. Assim, de enxergar pelo ângulo da lógica de que Jesus é a expressão plena do amor.
Vejo dificuldade nisso aí. E Maria entendeu direitinho, mesmo sem haver muitas palavras ali naquele momento. Entendeu? E como integrante da coordenação da festa, ela disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. É o que está no versículo 5. Ou seja, é como se ela dissesse assim: fiquem atentos que ele vai resolver. Obedeçam o que ele vai dizer. O termo grego para empregados, ou servos, né? Aqui nesse texto, não é doulos, que é comumente para mencionar escravos, quer seja este nascido em casa ou comprado. O termo que Maria usa é diáconos, assistente, atendente. João cuidou disso aí, de não esquecer esse detalhe. Maria era elegante na sua comunicação. Creio que era uma mulher muito terna. Uma nota. A colocação fazei tudo quanto ele vos disser, isso é mais para nós evangélicos. Quando ele diz, fazei tudo quanto ele vos disser, isso não embasa, meu irmão, o entendimento de que Maria, ela estava falando da doutrina de Jesus. Faça como toda a doutrina. Não, não é por aí. Que apesar de ser recomendação da Bíblia, não há necessidade de forçar esse texto para essa linha, meu irmão. Maria recomendou ali, está claro, recomendou aos serventes estritamente para o que Jesus mandaria fazer naquele momento, para a resolução da falta do vinho. Particularmente, eu entendo que a gente não precisa de tamanho malabarismo interpretativo para convencer os católicos a adorar unicamente a Deus. A Bíblia, ela já é energicamente contra culto, contra veneração, adoração, contra rogos a qualquer outro ser, senão ao Senhor. E isso em todas as suas páginas. Cabe ao evangelista apresentar o texto com fidelidade e deixar por conta do Espírito Santo. Ok? Vamos ao versículo 7 e 8, que o tempo está indo embora. Esse texto eu acho que ele hoje ficou grande, viu? Para um programa só, para uma gravação só. 6 e 7, diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, vai observando, e em cada uma talha, né, cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Eles obedeceram a Jesus de uma forma cabal. Talha de pedra era um bojo côncavo, grande, sabe? Escavado na rocha, numa pedra. Uma vez que os judeus, eles acreditavam que a rocha afastava impurezas. É tanto que era usado para a purificação cerimonial dos judeus. Marcos capítulo 7, versículo 8, ele reafirma, ele confirma isso aí. Uma metreta, ou almude, dependendo da sua tradução, equivalia entre 32 a 36 litros. Como cabiam 3 metretas, cada vaso de pedra comportava em torno de 100 litros, meu irmão. Sendo 6 vasos, fica fácil de fazer a matemática, cada um com 100 litros. Jesus fabricou ali em torno de 600 litros do melhor vinho. Mais uma nota, para a gente não escorregar na interpretação. Jesus não promoveu uma bebedeira desordenada com 600 litros de vinho embriagante, como de forma sutil alguns querem sugerir, até por desconhecimento. Entendeu? Porque em seguida é dito que até que quando eles estão assim, têm bebido fartamente, a pessoa não, o vinho que os judeus ortodoxos, conservadores, eles bebiam, era fabricado da seguinte forma: eles colocavam as uvas, aquelas uvas eram colocadas em umas bacias gigantes de pedra, né? Isso bem grandona mesmo, eram ali era chamado os lagares, eram lagares mais de processo maior, industrial. Coloquemos assim. Depois eles pisavam ali as uvas, se segurando uns nos outros para não escorregar. Eles trabalhavam ali descalço. E ficavam sorrindo bastante, muito alegres. Inclusive, isso é um dos pontos que embasa um dos simbolismos do vinho como sendo de alegria, ok? Num bojo da bacia, na parte de cima, furava-se um buraco ali, e ia até embaixo, discorrendo um orifício, uma espécie de cano natural na pedra que eles iam cavando ali, eles colocavam uma outra coisa, para conduzir o suco até ele ser aparado lá embaixo,
meu irmão, pelos odres que não arrebentavam quando o vinho novo, Jesus até mencionou isso aí, quisesse fermentar. Entendeu? Era para proteger da exposição do suco fresco ao oxigênio, que adquire uma certa fermentação, segundo eu li, podendo atingir até 8% do teor alcoólico, sem precisar de acrescentar nada até então. Se deixar exposto ao oxigênio, ao ar, acontece isso. Depois eles colocavam os odres, amarradinho, odre novo ali, para curtir, para envelhecer, no fundo do Rio Jordão, numa temperatura aproximada de 14 graus, dependendo da época. Este excelente vinho que era produzido ali, meu irmão, não promovia a embriaguez. O nosso Senhor, meu irmão, ele reprova na sua palavra veementemente a embriaguez. Inclusive até o vinho, quando ele se mostra avermelhado. Observando o contexto, as palavras usadas por João, também observando os costumes dos judeus. Com cuidado, aquele vinho excelente e o melhor não era embriagante. A Bíblia Pentecostal, inclusive, eu lhe recomendo a ver, traz 3 artigos sobre a questão do vinho nos tempos do Antigo Testamento e do Novo. E haviam outras formas para tornar o vinho embriagante. E este vinho, os judeus conservadores evitavam, apesar de naquela cultura ser aceito tomar dele vinho embriagante fora das épocas de jejum e Páscoa. Agora observe, meu irmão, naquela casa haviam 6 talhas, era muita coisa, 6 para caber 600 litros d'água, grandes, para purificação cerimonial. Isso mostra que aquele noivo ele era devotado e conservador. Nossos dias era um crente que cultivava a sobriedade. Inclusive, isso é uma recomendação bíblica. É fato, claro, que o vinho ele contém várias vitaminas, vivendo a vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, B1, B2, B12, entendeu? Potássio, ferro, uma substância por nome de polifenol, resveratrol, entendeu? E outras que previnem e curam várias enfermidades. É inegável isso aí. Porém, entretanto, o suco de uva 100% natural, estou sendo bem claro, também contém essas substâncias. Meu irmão, olha, o alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Como é que você vai saber se vai se contentar com meio copo, com um copo? Se você for gostando aos poucos, todo sábado, em vez de ser mensalmente ou ocasionalmente. E se for doente, o alcoolismo está lá guardadinho, e você embarcar no alcoolismo e de repente tudo ir por água abaixo. Que tal o suco de uva 100% natural? Tem tantas marcas boas no mercado, meu irmão. Fechado aqui? Então vamos agora para a parte final do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Fecha. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vinho bom fala de qualidade, hein? Não exatamente de teor alcoólico, ok? Estou desconstruindo essa coisa de foi 600 litros de vinho para todo mundo ficar alegre na festa, começar a tomar umas meropéazinhas, entendeu? Bebido bem fala de quantidade. Vinho bom de qualidade, e bebido bem fala de quantidade, bastante. Que naturalmente, quando se bebe muito, um líquido, seja um suco de maracujá, qualquer coisa, vai tornando o paladar insensível àquilo ali.
Eu não como sal, mas quando eu vou comendo uma comida com um pouquinho de sal, daqui a pouco eu estou perdendo a sensibilidade ao sal. É natural isso aí. Originalmente, fala de estar encharcado, cheio, bebido bastante, não embriagado. Tá certo, meu irmão? O vinho de qualidade inferior, servido no final das festas culturalmente, segundo o mestre Sala, era fabricado através do cozimento da uva. Eles ferviam bastante ali o suco da uva, onde formava uma espécie de xarope bem grosso, que era misturado com água. Isso nas proporções de 3 por 1, 5 por 1, 10 por 1. A proporção é que dava a tônica da qualidade do vinho. Então eles misturavam bastante, às vezes até 10 por 1, para poder atender a todos os presentes. Entendeu? Para encerrar, meu irmão, ao se referir ao sinal feito por Jesus, sinal, João não usa o termo grego dunamis, o dunamis, né? Que aponta para poder, que aponta para habilidade. Ele usa a palavra semeion, que vai muito além de um milagre. O propósito principal, meu irmão, era manifestar a sua glória logo no início ali do seu ministério. Foquemos então a vista no desfecho de João. Jesus principiou assim, dessa forma, os seus sinais. Grande o Deus, Criador do universo, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória através de ato, né? E os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Então, amém, meu irmão. Glória a Deus.